faz um trader? O que é trading? O que significa a profissão trader? Bem, trader é um profissional que compra e vende ativos do mercado financeiro para ganhar dinheiro com a oscilação de preços. Ou seja, ele lucra com a alta ou com a baixa de ações, dólar, ouro, criptomoedas, índices e vários outros ativos financeiros. O mercado financeiro é como se fosse uma grande vitrine. Todos os dias, trilhões de dólares são negociados nesse mercado e a gente opera o movimento desses preços. A gente compra quando a nossa análise indica que ele está barato e vende quando a gente acha que ele está caro. O trader é um especulador. Qual a diferença entre investidor e especulador? Bem, o investidor, ele opera, ele investe no mercado financeiro para rentabilizar o capital que ele já tem. O trader não. O trader, ele gera capital no mercado financeiro. Ele trabalha com alavancagem, que é a possibilidade de você aumentar o lote que você opera. Por exemplo, a gente trabalha com alavancagem de 100, 200 ou até 300 vezes. Por exemplo, se eu ponho R$1.000, eu posso operar 100, 200 ou 300 mil reais. Então a possibilidade de ganho ela é muito maior. Eu não preciso de muito capital para poder ganhar dinheiro, já que eu tenho o efeito alavancagem. Mas cuidado, o ganho ele vem junto com o risco, porque se você pode ganhar muito com pouco dinheiro, você também pode perder muito com pouco dinheiro. É por isso que a gente trabalha com gerenciamento de risco e gerenciamento de capital, são ferramentas fundamentais para o trader poder ter sucesso no mercado financeiro. O trader, então, ele analisa o mercado, ele observa tendências, padrões, notícias, e ele faz operações rápidas ou longas, dependendo da estratégia dele. É muito importante que um trader tenha estratégia. Se ele acredita que um ativo vai subir, ele compra. Se ele acha que vai cair, ele pode vender antes mesmo de ter comprado, lucrando com a queda desse ativo. Sim, isso é possível aqui no mercado. Mas, muita atenção, trader não é sorte. Ele exige muita disciplina, exige muito estudo. É uma profissão que, como qualquer outra, leva tempo para você dominar, né? O que a gente opera basicamente aqui no mercado? Bem, a gente pode operar ativos que tenham liquidez e volatilidade, ou seja, ativos que muita gente opere, que ele tenha um grande volume de negociação e que ele tenha uma movimentação, que ele ande alguma coisa para um lado e para o outro, porque se ele é um ativo sem volatilidade, fica parado muito pouquinho, é difícil a gente conseguir ganhar algum dinheiro se ele não tem nenhuma movimentação, né? A gente basicamente opera o mercado nacional aqui no Brasil, dólar e índice futuro, ou o mercado internacional, o mercado Forex, o mercado de moedas e de índices e de commodities lá fora. Por que a gente não opera ações no day trade? Porque você precisa de um alto capital e no geral você não tem muita alavancagem, e depois ele é um movimento, o movimento das ações, muitas delas são controlados por fundos ou fluxos específicos no intradiário, tá bom? Então a gente prefere outros tipos de mercado para fazer day trade, para ganhar dinheiro no trade, né? Então a gente opera analisando o mercado, utilizando uma ferramenta gráfica que a gente chama de análise técnica, que é a análise dos gráficos com o intuito de prever ou antecipar ou entender movimentos de preços. Então a gente, através dessa análise, a gente consegue identificar a tendência de preços e agir a favor dessa tendência. É por isso que leva um pouco de tempo para você começar no mercado, porque você precisa entender o ativo que você está operando, você precisa entender os detalhes desse ativo, qual que é o horário de negociação dele, quais são as correlações, puxa, se o ouro sobe, a bolsa cai, se a bolsa cai, o dólar sobe, né, quais são as correlações desses ativos. Então existem alguns detalhes que sim, vai levar algum tempo para você ganhar proficiência no mercado. Vamos lá, recomendações. O que faz um bom trader? Primeiro, ele procura conhecimento e não ganho fácil, né? Procure conteúdo no mercado, conteúdo de qualidade, não se deixe romantizar
por enganadores no mercado, tá cheio de enganadores, né, que mostram resultados mirabolantes e que às vezes falam, puxa, o cara ganhou 50 mil reais, 100 mil reais por dia, isso é possível? É possível, mas você precisa ter um capital muito grande, você precisa ter um conhecimento e um controle emocional muito apurado, que no começo você não tem. Então não deixe se enganar por essas pessoas que te chamam somente no ganho e, na alta possibilidade, mas não te mostram o caminho e o que você vai ter que passar e porventura também as dificuldades que existe sim em toda a profissão e você vai ter que lidar com elas. Você vai ter que enxergar o trader como um negócio, né? Então você vai ter que ter baixa tolerância a risco, apesar da gente estar trabalhando com o mercado financeiro, sim, você vai ter que ter baixa tolerância a risco, você vai ter que ser emocionalmente controlado para saber esperar aquela oportunidade certa de entrar no mercado e não fazer besteira, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter controle das suas operações, você vai ter que ter gerenciamento de capital, você vai ter que ter gerenciamento de risco, então tudo isso leva um tempo para você aprender, né? Então, os passos para você se tornar um trader são aprender, né? Então aprenda, estude, invista em conhecimento com pessoas e entidades sérias e profissionais, né? Mais uma vez, evite esses influencers que não são certificados, né, te convencem as pessoas apenas na ganância. Muito cuidado quanto a isso. Dê tempo ao tempo, né? Estude os movimentos de mercado, todas essas ferramentas que a gente falou. Isso leva tempo, pode ser que leve de 2 meses a 2 anos para que você entenda um pouco mais do mercado e consiga começar a operar de maneira satisfatória, de maneira controlada. Você tem que ter um método operacional que a gente aqui no mercado chama de setup, então você vai ter que descobrir um método que você se sinta confortável. Um método de operar a favor da tendência, de operar contra a tendência. Descubra o seu método. Tenha um plano de trade realista, né? Defina o risco por operação, risco por dia, o seu objetivo de ganho. Tenha um gerenciamento de risco e de capital eficiente, senão você não vai conseguir vencer aqui no mercado. E por último, trabalhe o seu psicológico. Ele é a chave para a sua consistência no mercado financeiro. Sem psicológico equilibrado, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Todos temos histórias ruins para contar. Eu acho que todos os traders, um dos principais fatores de sucesso de um trader é que todos nós passamos por momentos ruins e conseguimos vencer. Isso daí ganhamos conhecimento, experiência vencendo essas dificuldades. Então, dificuldades elas vão existir, mas é muito importante que você tenha pessoas que você aprenda, que você se espelhe, influencers e analistas de qualidade, que sempre vão estar com você te dando dicas e ajudando a crescer nessa profissão trader, que ela é muito satisfatória. Você compra o seu tempo de volta, você é o seu próprio patrão, mas é uma carreira de alta performance, então ela vai exigir muita disciplina, muito conhecimento e constante aprendizado. Não é que, puxa, aprendi uma vez, serve para sempre. Não, porque o mercado muda, né? A gente tem momentos de tranquilidade no mercado, a gente tem momentos de volatilidade, né? Então a gente tem mares tranquilos e mares mais bravos e agitados, mas é muito importante você estar preparado para todos eles, estar constantemente preparado. Então é uma profissão muito legal, é uma profissão recompensadora, mas você, assim como toda profissão, precisa se dedicar e precisa estudar para conseguir alcançar os seus objetivos.